Chegou agora, rola iniciativa! Hoje vou contar uma história assustadora de como surge um dos monstros do livro do Dungeons & Dragons 5ª edição. É uma história aí tenebrosa e que não condiz muito com o restante do livro. Então fica ligado que eu vou contar sobre esse monstro e como você pode usá-lo na sua mesa. Hoje eu vou contar a história e como você pode usar esse monstro dentro da sua mesa, que é o pesadelo, mais conhecido como pesadelo voador, na verdade. Ele parece um cavalo de fogo. A distribuição, ou vejam, cavalo de fogo. Não tem nada a ver com esse que acabou de aparecer, galera, esquece. Ele é um cavalo diabólico e ele tem uma história um tanto quanto diferente. Ele sofreu mudanças do 3.0 para a 5ª edição e hoje eu vou contar. Ele sofreu mudanças até na sua história e como ele foi criado. Então fica ligado que é bem tenebrosa a história aí na 5ª edição. Bom, na 3ª edição ele era até mais forte do que ele é agora. Ele era uma montaria que existia e era um cavalo que estava lá para espalhar o mal pelo mundo. Ele era mais inteligente e ele mesmo fazia as maldades dele, por assim dizer. Dificilmente ele era a montaria de algum monstro. Ele poderia servir de montaria para lordes do inferno ou diabos mais poderosos, principalmente. Nada impedia que outras criaturas poderosas pudessem invocar ele dos planos inferiores para que ele fosse a sua montaria. Tá, Lei, e qual é a parte assustadora da história? Bom, na 5ª edição, eles já contam um pouco diferente a história de como pode surgir um pesadelo. E ele é bem tenebroso. Começa que os pesadelos não nascem sozinhos nem no plano inferior, nem no plano material. Em nenhum local do universo de D&D ele consegue nascer naturalmente. Ele é criado através de um Pegasus. E agora que vem a parte mais estranha, por assim dizer, uma parte bem que ficou fora do padrão. É o Pégaso quando ele tem as suas asas retiradas de modo traumatizante, tá bom? Por assim dizer. Vou colocar essa palavra porque é bem grotesco, porque ele vai sofrer durante todo esse processo, além de ter todas as energias místicas envolvidas, magias obscuras e coisas desse tipo, que vão fazer com que o Pégaso se torne um pesadelo após ter suas asas tiradas de um modo nem um pouco agradável, vamos dizer bem a verdade. E ele ainda vai sofrer nessa transição. Então veja que eles tornaram uma coisa bem mais tenebrosa do que todas as outras criações do D&D 5ª edição. Todo mundo fala que eles deram ali uma gourmetizada, uma coisinha mais leve, uma coisinha mais tranquila, mas o pesadelo não foi bem isso que aconteceu. E agora ele funciona muito mais como montarias de seres dos planos inferiores do que realmente como um ser maligno. Ele tem uma inteligência um pouco abaixo do que ele tinha antes, mas ele manteve todas as outras características. E se você curte esse tipo de conteúdo que a gente vem fazendo, de contar como os monstros agem dentro da mesa, tudo mais, dá uma força, se inscreve no canal, deixa aquele like pra nós aí, que essa é a medida de que se a gente está fazendo o vídeo bem feito ou não. E você inscrito no canal, você recebe sempre as notificações de quando sair vídeo novo. E se você quiser dar um apoio maior pra gente ter um tempo maior aqui para criar, veja de ser membro. A gente tem alguns membros aí, o Héctor e o Thiago, o Valberto, obrigado por serem membros do canal, sempre nos apoiando. Agora vamos falar como você pode usar o pesadelo na sua mesa. Primeiro de tudo, lá no 3.0 ele era mais interessante, ele conseguia ter projeção astral, que era como a magia projeção astral. Isso daí dava uma vantagem para ele, tornava ele mais forte. E ele tinha um poder que era de fumaça, que prejudicava os adversários dele dentro de uma área próxima a ele, além de dar camuflagem para quem estava enfrentando corpo a corpo, meia camuflagem, e quem tivesse a mais de 3 metros de distância recebia camuflagem total.
ou seja, ele conseguia evitar os ataques à distância e também ele conseguia aí dificultar a vida de quem estava corpo a corpo, além das penalidades que ele causava aí aos seus adversários dentro dessa área. Ele ainda possuía o ataque de mordida, além dos cascos flamejantes. Na quinta edição, ele perde o ataque de mordida, ele mantém os ataques com os cascos flamejantes, então imagina um cavalo negro com a crina, o rabo e as patas em chamas, além disso os cascos são de metal, e ele dá ataques com seus cascos em chamas que dá dano tanto de contusão quanto ígneo, ou de fogo, melhor dizendo, para ficar mais fácil. E além disso, ele possui o poder de passo etéreo. Então, igual a magia, ele consegue transportar o seu cavaleiro e até mais 2 criaturas que estejam adjacentes a ele. Então, ele pode surgir no meio da party, carregando ainda, além do seu cavaleiro, que normalmente é um ser mais poderoso, ainda 2 guarda-costas, 2 batedores, por exemplo. Se o mestre for muito maligno, nas suas ideias, ele pode teleportar de repente 3 inimigos perigosos para o meio da parte através dessa magia, a não ser que o grupo tenha algum meio de se proteger. E como que ele funciona dentro de combate, para vocês entenderem? Ele não é um ser que tem uma grande inteligência, ele tem uma inteligência na média, a inteligência dele é 10, então é de como um humano comum. Então ele provavelmente vai atacar os seus adversários mais próximos conforme a ordem do seu mestre, do seu cavaleiro. Então ele vai focar no mesmo inimigo que o seu mestre, seu cavaleiro, está atacando. E como que ele pode fazer? Primeiro, como ele tem que gastar uma ação para fazer o passo etéreo, então ele não pode fazer o passo etéreo e atacar. Mas o que ele pode fazer? Ele pode, de repente, teleportar, entre aspas, não é um teleporte, tá bom? Esses inimigos para dentro do grupo e eles podem atacar. E aí, conforme as rodadas se desenrolarem, ele pode fazer o quê? Deixar uma ação preparada. O que é isso? Os seus soldados que estão ali, mais o seu cavaleiro, atacam e ele deixa preparado um passo etéreo para retirar os 3 do local e não gerar um ataque de oportunidade, por exemplo. Ou ele pode fazer ao contrário, como eu falei. Ele pode deixar, se ele for o último a estar agindo, ele vai fazer simplesmente o teleporte, o passo etéreo, levando os outros 3 junto com ele e tirando do local. Ele pode também, estrategicamente falando, ficar alterando eles de local dentro do campo de batalha, evitando de repente flanqueamentos, mas isso seria através de ordens do próprio cavaleiro. Mas isso daí não impede que isso aí seja feito e ele tem uma inteligência suficiente para poder de repente estar tirando eles de perigos que ele acredita que naquele momento poderia teleportar para outra parte do campo de batalha. Então veja que ele pode ser aí um aliado estratégico, mas ele não consegue criar essas estratégias sozinhos. Ou seja, se o grupo derrubar o cavaleiro, provavelmente ele vai ou lutar até a morte, ou se em algum momento ele achar que deve, ele vai usar o passo etéreo para escapar. Então, resumindo, qual que seria a tática? Num primeiro turno ele aparece trazendo esses 3 aliados que deixam ações preparadas para atacar quando surgirem. O segundo passo, nos turnos intermediários do combate, ele vai lutar normalmente seguindo as ordens do seu cavaleiro e em algum momento da luta ele pode deixar preparado o passo etéreo, caso ele seja o primeiro a agir, ele espera os 3 atacarem e aí deixa essa ação preparada para teleportar os 3 dali, ou se ele for o último, ele simplesmente já vai lá e faz isso após os ataques dos ínferos que estão acompanhando ele. Se eles estiverem no plano material, talvez eles não se preocupem muito, pois eles não podem ser mortos no plano material, e assim como todos os outros ínferos, eles são enviados de volta para os planos inferiores, e então eles não se preocupam muito em fugir, eles podem lutar até a morte, pois na verdade eles não morrem. E o pesadelo não é diferente nesse aspecto.
Então veja que ele não tem assim um grande poder de ataque, na verdade ele é um complemento. Por curiosidade, ele na 3.0 ele era um ND 5 e na quinta edição ele já passa a ser um ND 3, ele já não é tão perigoso assim devido à perca de poderes e também não ter aí um grande poder de combate. Ele é realmente um apoio tático que dá algum dano, mas a grande parte dele aí é esse passo etéreo e ele também dá resistência ao fogo caso o cavaleiro esteja montando ele. Não é também um grande poder aí que vai ajudar os ínferos, que a grande maioria deles tem esse poder, mas caso seja um inimigo diferente, um inimigo poderoso que tenha invocado ele para ser sua montaria, ele vai receber esse poder aí de resistência a ataques de fogo, que é bem útil aí para os famosos magos que soltam bola de fogo por aí. Ele pode ajudar bastante aí, de repente, um Lorde, alguma coisa assim, maligno, que invocou ele, ou coisa desse tipo, ele vai dar esse poder extra para esse novo mestre. Tá? Ele não é muito fácil de ser domado, não é muito fácil de ser invocado e de aceitar mestres que não sejam ínferos, mas é possível através aí de alguns rituais e coisas desse tipo. Então, pessoal, me põe aí nos comentários o que você achou. Você achou a história meio tenebrosa, meio pesada para a quinta edição, né? Em relação a todas as outras aí, o pessoal pegou um pouquinho mais pesado. Bota nos comentários o que você achou, se você gosta de quando a gente fala de vídeos táticos, de como poder usar os monstros dentro da sua mesa de modo mais natural, vamos dizer assim, não correto, porque o correto para mim é quando tá todo mundo se divertindo. Mas de modo natural, de que faça sentido em relação ao monstro, coisas desse tipo. A gente dá uma pesquisada em alguns livros para poder trazer isso para vocês aí e também um pouquinho da experiência que a gente tem aí como mestre. Beleza? Bom, se você ficou até agora no vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho, dá uma força aqui pra gente. A gente quer trazer conteúdo cada vez melhor para vocês aí e poder ajudar a mesa de cada um de vocês. Bom, espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!